Olá, pessoal! Hoje nós vamos revisar o conteúdo do terceiro bimestre para que vocês façam uma boa prova de português. Nós temos aqui a primeira questão, cujo enunciado é: após a Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo, o movimento modernista brasileiro começa a despontar no cenário cultural e artístico do país. Sobre a primeira geração modernista, é correto afirmar. Item A. Os escritores desse momento buscavam uma poesia mais equilibrada e preocupada com a palavra e a forma. B. Essa fase esteve marcada por duas tendências, a destruição e a construção. C. A intenção dessa fase esteve relacionada com a denúncia social e o engajamento político. D. A primeira geração modernista constituiu um dos melhores momentos da ficção brasileira. Ou a produção literária da primeira geração modernista era intimista, regionalista e urbana. Bom, essa questão aqui versa sobre a primeira fase do modernismo, né, que vocês viram no comecinho do bimestre, e a questão, o item correto seria o item B. Essa fase esteve marcada por duas tendências, a destruição e a construção. Lembrando que é uma fase experimental, também chamada, em que os autores vão chocar a sociedade com a intenção de mostrar as inovações do modernismo, né? E com a intenção de criar uma literatura e uma arte genuinamente brasileiras, porque até então só se faziam cópias, né, da literatura de fora, da arte de fora, né, dos outros países, e também uma literatura comprometida com o novo, né? E aí essa tendência a destruir tudo que era considerado passadista, né, as literaturas anteriores, a arte anterior, para se criar uma nova, ok? Por isso a B é a correta. Segunda questão já vai falar sobre a segunda fase do modernismo, poesia, porque didaticamente, como é uma fase muito extensa, né, com muitos autores, muitas obras importantes, se divide, né, em poesia e prosa. E aí a segunda questão diz assim: é correto afirmar em relação à poesia do segundo momento modernista brasileiro que item A, amadurece e amplia as conquistas da geração anterior. B, o poeta para de se questionar como indivíduo e como artista. C, deixa de ser influenciada por Mário e Oswald de Andrade. D, se liberta das profundas transformações ocorridas no período. Ou E, fortalece a busca pela poesia construtiva e apolitizada. Bom, aqui o item correto seria o item A. Na segunda fase, há um amadurecimento. Enquanto a primeira fase é a fase experimental, né, em que os autores vão fazer experiências mesmo, né, das novas tendências, do modernismo, né? A segunda fase ela já vem com esse amadurecimento, né? Tanto da poesia quanto da prosa. Né? A primeira fase chocou a sociedade, então muita gente não entendia direito ainda a proposta do modernismo, né? E na segunda fase a sociedade já está mais acostumada e já começa a entender a intenção. Uma fase, né, muito politizada, em que vários dos autores faziam parte de partidos políticos, né, foram perseguidos na época, era uma literatura muito engajada, ou seja, preocupada com questões sociais, né? Então, por isso que vai ser o item A. E os outros, por que estão errados? Né? O poeta para de se questionar como indivíduo e como artista nunca. Faz aumentar esse questionamento. Né? Deixa de ser influenciado por Mário Oswald de jeito nenhum. Apesar de mudar um pouco o foco, não é mais a literatura, a arte de destruição, né? Eles, o Mário e o Oswald de Andrade, vão ser sempre inspiração para os próximos modernistas, né? Assim como Manuel Bandeira, também representante da primeira fase, também faz parte da segunda. Se liberta das profundas transformações ocorridas no período? Não,
nada disso, as transformações continuam acontecendo. E a última fortalece a busca pela poesia construtiva e apolitizada. Construtiva, tudo bem, mas apolitizada não, era uma poesia muito politizada, né? Como eu acabei de dizer para vocês. A terceira questão já fala um pouquinho sobre, mistura um pouco, né? Tanto o romance de 30 quanto a poesia, né? E aí, diz assim, na década de 30 do século XX, item A, não houve surgimento de grandes romancistas, o que só viria a ocorrer na década seguinte, muito pelo contrário, os principais romancistas, né, as obras de ficção são muito boas, né, desse período do romance de 30, as obras regionalistas, né, da segunda fase. A poesia se renovou significativamente graças a poetas como Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes. Exatamente, essa é a correta, né? Carlos Drummond de Andrade, inclusive, é o queridinho do Enem, né? Quase não tem Enem sem uma questão sobre Carlos Drummond de Andrade, viu, gente? E ele é considerado um dos maiores poetas aí do modernismo, quiçá da literatura brasileira. C, por que está errada? O modernismo viu esgotados seus ideais com a retomada de uma prosa e de uma poesia de caráter conservador, nada disso. Não existe mais espaço para conservadorismo aqui nas 3 fases do modernismo, certo? O modernismo ele chegou justamente para dizer acabou-se, acabou o conservadorismo, acabou a tradição, acabou regras, em demasia, claro, né? Enfim, e vamos inovar, e vamos fazer uma literatura e uma arte brasileiras. A D, por que está errada? Predominou ainda o ideário modernista dos primeiros momentos, sendo central a figura de Graça Aranha. Não, gente, o Graça Aranha, ele está na transição do pré-modernismo para o modernismo, né? Ele era um autor considerado lá do pré-modernismo, mas ele acabou aceitando, diferentemente do Monteiro Lobato, as tendências modernistas, né? Tanto que ele abriu a Semana de Arte Moderna, né? Com um texto, uma conferência, mas assim, ele ficou como sendo o marco da primeira fase, da Semana de Arte Moderna e da primeira fase. Na segunda fase, não predominou as ideias, né, lá da primeira fase, não. Como vocês viram, ocorreu um amadurecimento, na verdade. E a época que está errada, a poesia abandonou de vez o emprego do verso? Não, claro que não, substituindo pela composição de palavras soltas no espaço da página. Isso aqui é uma característica do concretismo, que é a literatura que vem depois, né, mais ou menos na década de 50. Certo? Depois da geração de 45. A quarta questão fala sobre a prosa agora, né, especificamente, da segunda fase do modernismo, né? Aqui na terceira há uma mistura, prosa e poesia, e aqui na segunda só sobre poesia, e a quarta questão sobre a prosa, né? 3 questões só sobre a segunda fase, que é muito extensa. E aí ele quer a incorreta sobre a prosa da segunda fase do modernismo. Item A denúncia social e o engajamento político são 2 fortes características da produção desse período. Exatamente, já até comentei anteriormente, né? Por que as outras estão erradas? A produção literária dessa fase buscou apresentar um retrato mais objetivo da realidade. Assim, ele quer a incorreta. Desculpa, gente. Essa está certa, não é a que ele quer. A produção literária dessa fase buscou apresentar um retrato mais objetivo da realidade. Também está certa, não é a que ele quer. Ele quer a incorreta. O uso da linguagem coloquial e dos regionalismos marcaram os romances publicados nessa fase, exatamente, né? A linguagem, né, do povão, ela vai, dos personagens marginalizados, ela vai ascender, né, na literatura. Desde a primeira fase, né, mas na segunda fase ainda mais. O regionalismo nordestino apresentou uma das principais expressões do romance de 30, exatamente. Cada autor vai falar dos problemas da sua região, né? Como Raquel de Queiroz,
problema da seca aqui no Ceará, como Graciliano Ramos, problema da seca lá em Pernambuco, né, como Érico Veríssimo, os problemas relacionados lá à região sul, e enfim. Então, a incorreta seria essa aqui. Vamos ver por que ela está errada. A literatura destrutiva dessa fase. Qual era a fase destrutiva? A primeira. Então, aí já está errado, né? Foi essencial para criar uma abordagem menos politizada. Não. A segunda fase é muito politizada. Então, totalmente errada esse item é, que é a que ele queria, né? E a última, para finalizar aí com a geração de 45, ou terceira fase modernista, diz assim: assinale a alternativa correta sobre a geração de 45. Item A. João Cabral de Melo Neto foi influenciado pela vanguarda dadaísta ao escrever poemas predominantemente movidos pela força da inspiração. Totalmente errada, gente. João Cabral de Melo Neto era considerado o engenheiro das palavras. Ele tinha um cuidado extremo com cada palavrinha que ele fosse colocar nos seus poemas, né? Então, é totalmente o contrário do que pregava a vanguarda dadaísta, que é você vai escrevendo tudo que vier à sua mente e pronto, está feito um poema dadaísta, né? Então, essa está errada. Raquel de Queiroz escreve a história de Macabeia, que acumula em seu corpo franzino todas as formas de repressão cultural, o que a deixa aliada de si e da sociedade. Bem, primeiramente, Raquel de Queiroz não é escritora da geração de 45, mas da geração anterior, né, da segunda geração. E a Macabeia é uma personagem da Clarice Lispector, que aí sim é uma escritora da terceira geração, ou geração de 45. Errada também a B. C. Clarice Lispector renova, define e intensifica a tendência introspectiva de determinada corrente de ficção da segunda geração modernista a partir dos fluxos de consciência das personagens. Exatamente essa. As análises psicológicas elas vão começar lá na segunda fase do modernismo, né? Mas na terceira ela chega ao seu ápice, com romancistas como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, principalmente a Clarice Lispector, porque ela vai lá no fundo da nossa alma, né? Ou lá no fundo da alma do personagem para mostrá-lo, né? Todas as suas angústias, né? As obras dela, os contos principalmente, né? Que ela mais escreveu, a que ela mais se dedicou, são caracterizados principalmente pelos fluxos de consciência. Pouco tem ação, né? E tem mais esses monólogos interiores, né, das personagens. A D, por que está errada? Guimarães Rosa continua a tradição de obras regionalistas anteriores, até aí tudo bem. Especialmente as do ciclo de cana-de-açúcar, que denunciam a justiça social. Aqui, a questão do ciclo de cana-de-açúcar é uma característica do José Lins do Rego, que é um autor lá da segunda geração modernista que a gente viu, certo? Por isso que está errada. E a última, porque que está errada, Carlos Drummond de Andrade narra as muitas experiências de morte testemunhadas pelos migrantes, mas culmina com a cena de um nascimento signo resistente da vida nas mais ingratas condições. Bem, essa característica aqui dessa história, né, várias experiências de morte, é do Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, né? A história que acontece lá no poema épico, né? E o Carlos Drummond de Andrade, ele é um autor da segunda geração modernista, como a gente viu aqui na revisão mesmo, né? Então, por isso que está errada essa alternativa. É isso, gente. Olha aí, bem facinho o exercício, certo? Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado, tenham acertado, né? A maioria das questões e até a prova, hein? Boa prova para todos vocês. Até a próxima aula também.